tinha um grande amor por ele, mas mesmo assim Paulo tinha lá no fundo do seu coração que ele tinha que retornar a Jerusalém. Até porque foi uma promessa que quando ele recebeu dos apóstolos, ali no capítulo 15, a permissão para ele realmente expandir o ministério dele. E a grande promessa era que quando ele retornasse dessa viagem, que ele trouxesse ofertas para cuidar das famílias em Jerusalém, principalmente daquelas mais carentes. Então haveria um grande compromisso dele até mesmo de trazer algo para mostrar para aquela igreja de Jerusalém. Lá em Jerusalém, quem cuidava da igreja era o irmão de Jesus, o apóstolo Tiago. Ele era um dos comandantes da igreja de Jerusalém. Então Paulo tinha essa convicção dentro de si que tudo que ele fez ali na primeira, na segunda e na terceira viagem missionária, agora que ele está descendo, se despedindo de todo mundo ali da Grécia, da Ásia Menor, de trazer algo para mostrar não somente a grande oferta que ele levantou para trazer para a comunidade carente de Jerusalém, mas principalmente os frutos do seu trabalho. De todas aquelas pessoas que ele evangelizou, que ele ensinou, que ele cuidou. E muitas pessoas nós sabemos que até aqui no nosso estudo do capítulo 21 foram realmente abençoadas por Paulo. Foram curas tremendas, até a expressão de jovem que a gente estudou aqui, nesse grande livro de Atos dos Apóstolos. Amém, meus amados irmãos? Então hoje a gente vai apreciar esses versículos aqui, ver como foi essa chegada do apóstolo Paulo em Jerusalém. Profecias foram feitas sobre essa chegada. Muitos irmãos não queriam nem que ele fosse aqui, e sabiam que o apóstolo Paulo e muitas pessoas iam receber ele com amor, principalmente os cristãos da igreja, mas a maioria, os inimigos da cruz de Cristo, não iam deixar barato. E na nossa vida é a mesma coisa, querido. É por isso que a gente é perseguido, viu? Porque a gente é cristão. E onde o cristão chega, quando as pessoas não creem em Jesus, a gente enfrenta essas barreiras, dificuldades, até mesmo para a gente evangelizar, para a gente levar uma palavra. E a gente sabe que o mundo hoje é dividido, daqueles que creem e daqueles que não creem na palavra de Deus. Mas com toda a sabedoria que Deus deu a Paulo, ele evangelizou aquele mundo também, que era um mundo igual a esse. O sistema é o mesmo sistema aqui, só muda as pessoas, mas os princípios, as leis, a ganância, o ódio, o poder é a mesma coisa que permeia a mente e os corações dos seres humanos. É por isso que a gente como igreja, a gente é diferente do mundo, porque esse poder está sobre a nossa vida, que é o poder de Deus, que é o Espírito Santo, que Ele enviou para nos consolar, para nos fortalecer. Se não fosse o Espírito Santo, será que a gente suportava tantas provações que a gente passa na vida? A gente vê aí no mundão, as pessoas não aguentam, né, irmão? E quando a pessoa não aguenta, ela se mata, então ela mete a cara no crime, mete a cara na droga. Eu conheço pessoas que vão com a droga, e é difícil de sair de lá. Mas a gente não, a gente vai para a igreja, a gente vai orar, a gente vai chorar aos pés do Senhor. Então nessa introdução, querida, antes de a gente entrar no versículo, eu quero agradecer as orações dos irmãos, viu? Os nossos irmãos da live, sejam todos bem-vindos ao ministério. Muitas pessoas estão sendo alcançadas através desse culto de ensino. Eu vejo lá nas redes sociais muitas pessoas sendo alcançadas. É isso que importa para Deus, que a palavra dele seja pregada e ministrada. Olha, quando você vem louvar aqui, as pessoas estão lhe vendo. Quando você vem adorar aqui, trazer uma palavra, as pessoas estão lhe vendo nas redes sociais. E uma pessoa lhe ver aqui é testemunho. Eu quero dar um testemunho que o meu pai já retornou ao nosso lar. Vocês sabem a luta que nós passamos com o nosso pai. Passou quase 15 dias ali no hospital. Foi muita luta mesmo, muita luta. Vocês sabem como é o sistema que funciona da saúde aqui. Por mais que você tenha plano, mas há muitas barreiras.
para você conseguir uma operação. Tem pessoas que para conseguir pelo SUS só misericórdia, né, irmão? Tem pessoas que esperam 6 meses, 3 meses, até 1 ano para se operar. E ali foi Deus, meus amados irmãos. Foi Deus mesmo, muita oração. E também as pessoas que a gente tem que procurar. Muitas pessoas nos ajudaram para que apressasse a operação do meu pai. Nós corremos com os nossos amigos influentes, porque depois de Deus é amizade, é relacionamento que você tem que ter com uma pessoa ali na hora que você precisar lhe dar, meu irmão. Eu dou nota 10 para um político, então para um homem que está ali no poder, que quando a comunidade precisa dele, ele vai lá, atende. Esse sim é um político verdadeiro. É por isso que existem as políticas. É por isso que Deus levanta as pessoas, coloca lá no poder, para quando a comunidade precisar dessas pessoas, elas atenderem as pessoas. Elas estão lá por isso. Então é muito bom a gente ter, eu quero agradecer, viu, irmãos? Meu pai está lá em casa já, né? Já está sendo tratado. A missionária está indo lá toda manhã fazer curativo no pé dele. Ele perdeu um dedinho do pé. Mas o importante é que ele está com vida. O importante é que ele está ali sendo bem cuidado na presença de Deus. A gente já tem o nosso pai dentro da nossa casa, já é uma grande vitória, né? Você sabe como é difícil para a família quando adoece um ente querido. A gente sofre junto, mas Deus é na nossa vida. Então aqui eu quero agradecer e dar esse testemunho com o meu coroa de 85 anos, já está lá deitado, né? Já está doido para tomar um açaí, mas está proibido por enquanto. Deixa sarar bem perto. Eu falei, calma, se cuide, a mesma alimentação do hospital, mantenha isso aqui. Quando estiver bem saradão, você já começar a dar assim, eu vou nem comer de vez em quando, não pode mais comer direto, né? Não pode, mãe, é a saúde. Se a pessoa quiser viver bem, ela tem que se cuidar. Eu já tenho 55 anos, vou fazer esse ano, já tem que começar a se cuidar. Evitar muito açúcar, evitar muito pão, muita massa, para a gente ter uma saúde assim na nossa velhice, gozar de saúde, né? Porque não tem coisa pior, tem 2 coisas no mundo que eu não suporto, é o hospital e cadeia. Se a gente puder estar livre disso daí, irmão, que a família da gente, os parentes da gente, é uma grande bênção de Deus, porque você sabe que é difícil você ter uma pessoa que está presa da sua casa, uma pessoa que esteja no hospital, é muito difícil. E se não fosse Deus na nossa vida, querido? Porque a gente não é rico, né, irmão? O rico, quando ele tem grana, ele pega a grana dele, ele vai para uma boa, ele vai logo lá para o Ciro Libanês de São Paulo, para o Hospital de Israel em São Paulo, né? Vai lá, se opera, pega os melhores, mas o pobre tem que ralar, meu irmão, né? Mas é só Deus para cuidar da gente. Então eu quero agradecer a todas as pessoas que oraram pelo meu pai, todas as pessoas que ajudaram meu pai. Um irmão nosso lá de Mocajuba deu uma grande força ali para o meu pai, ele é vereador lá na cidade de Mocajuba, nosso irmão Paulo Sacramento. Muitas pessoas ajudaram ali com suas influências. A Fátima Braga, a gente foi atrás dos nossos amigos que estão no poder, e todo mundo se esforçou, ajudou, e graças a Deus a gente conseguiu operar o nosso pai, ele está em casa para a glória do nome do Senhor. Amém? Então é muito importante a gente dar esse testemunho e agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus aquilo que Deus faz na nossa vida. Para um ímpio isso não é nada, mas para nós é tudo, querido. É verdade? Isso para o ímpio mas para a gente é muita coisa. Para a gente que crê em Deus é muita coisa, amém? Então aqui o título é a entrada de Paulo em Jerusalém. Versículo 17 diz assim: havendo nós chegado a Jerusalém, não foi só ele, nós, os parceiros dele que foram em viagem com ele. Havendo nós chegado a Jerusalém, vieram os irmãos e nos receberam com grande alegria. Veja que a igreja que estava lá, essa igreja, quando a gente vai estudar no profundo, é uma igreja grande em Jerusalém. Já tem ali quase de 20 para 30 mil membros nessa igreja. É uma igreja já estabelecida, alicerçada na rocha. Então, quando Paulo vem nessa viagem, a igreja agarra ele e abraça ele, irmão. É como um irmão aqui que congrega que a gente vai embora lá para o sul do país. E quando ele vem, né, a gente recebe o irmão, abraça, né, quer saber das coisas, os testemunhos. É isso que está acontecendo aqui. A igreja recebendo o servo do Senhor com grande alegria.
A igreja é isso aqui, você receber a pessoa com grande alegria. Eu fico preocupado quando uma pessoa chega na minha casa. Eu fico triste se eu não tiver nada para dar para ela, irmão. Sabe, eu fico preocupado. Se uma pessoa visitar a minha casa, eu fico preocupado. Nem que seja um suquinho, alguma coisa ele tem que levar de lá. Irmão, pega aqui, leva uma fruta, leva uma... Tem que levar, tem que abençoar. Receber com alegria. Quero agradecer a missionária Raquel, que hoje me deu o almoço. Eu cheguei brocado aqui hoje. Ela me deu um negócio gostoso. Eu estrogonofe com frango, viu, meus amados irmãos? Como é o nome? É assim assado, é? Hein? Assim assado aqui da irmã Raquel, aqui no Conjunto Sabiá, viu? Fazendo a propaganda aqui do negócio da nossa irmã. Aqui no Sabiá, aqui, fica bem esquina com a praça, já está aí. Qual é o número aqui para contato para pegar o... Quadra 15, casa 16, aqui na rua principal do Sabiá. O assim assado, tem estrogonofe, tem camarão, tem charque, é uma delícia, viu, amados irmãos? Então está aí feita a propaganda da nossa irmã, que eu cheguei aqui com muita fome. Falei, não posso almoçar aqui, ela me deu uma tigelinha de açaí federal, muito grosso e gostoso, né? Muito obrigado, tá? Então isso é importante, viu, irmão? É importante a gente receber os nossos irmãos com alegria no nosso lar, em qualquer lugar que seja. Porque tem irmão que não recebe, né? Tem irmão que tem um coração dor de pedra. Não gosta nem de ver gente na casa dele, não gosta nem de receber ninguém. Isso não é de Deus, querido. Você tem que ser, tem que saber ter um coração aberto para receber as pessoas, né? Já falei para hoje, até falei para a missionária Raquel, que quando eu estiver pronto lá na minha casa, eu vou convidar de vez em quando uma família aqui conosco do ministério para ir jantar comigo lá, comer um churrasquinho, né? Não dá para levar todo mundo, né? Mas de vez em quando a gente leva uma família, os irmãos, para a gente ali jantar com os irmãos, convidar a família que estão aqui conosco. Mas tá ali, a gente não leva porque nosso espaço não é pequeno, todo mundo sabe aí, né? Isso, mas agora não, agora a gente está construindo a nossa casa, irmão. Vamos construir primeiro a igreja, depois construir a nossa casa lá em cima. A gente só mora ali num quadradozinho ali que fala, né? Um apartamentozinho ali que é uma cozinha, um quarto por suíte, e tem lá embaixo que é a salinha das crianças. E virou um hotel agora lá, né? Tá um hotelzinho lá, tá a Emily lá, tá, chegou mais uma hoje, chegou a minha sogra tá lá, estão lá. Aí eles falam alto, o pessoal pensa que está pegando. Mas é assim mesmo. Então vamos aqui para o versículo 17. Havendo nós chegado a Jerusalém, vieram os irmãos e nos receberam com alegria, porque é isso que a igreja faz. Sempre alguém que for na sua casa, qualquer lugar, tem que ser recebido com alegria, viu? Aqui quando chega o irmão, se tiver alguém na portaria, receber o irmão, pegar o irmão, trazer, isso é muito importante. Com alegria, o irmão se sente à vontade. No versículo 18 diz assim: no dia seguinte, Paulo seguiu em nossa companhia para encontrar-se com Tiago, irmão de Jesus, que é apóstolo daquela grande igreja de Jerusalém. E todos os presbíteros estavam reunidos. Que coisa tremenda, querido. O homem chegou lá, cumpriu a palavra dele ali com os principais daquela igreja, trouxe a grande oferta, trouxe testemunho para contar, e as pessoas se alegraram muito, porque muitas almas ali no mundo gentílico do grande império romano, no mundo grego-romano, muitas almas se renderam ao Senhor. Então no versículo 19 diz assim: então Paulo os saudou e passou a relatar-lhes em detalhes, querido, o que Deus havia realizado entre os gentios por intermédio do seu ministério. Isso aqui é tremendo, a pessoa trazer relatos missionários ali de frutos, tanto de almas e como uma grande ajuda ali para a igreja de Jerusalém. Isso é muito tremendo, a pessoa ter, vamos dizer assim, ter discípulos. Você tem que fazer pelo menos um discípulo para Jesus nessa terra. Porque esse é o segredo do Evangelho, você fazer discípulos, pessoas que vão estar no caminho do Senhor. Então, quando a tua vida é usada para uma pessoa, ela se converte através da sua vida, de tanto ela caminhar com você, de tanto você convidar ela, aquilo é um fruto ali no teu ministério que Deus te deu. Por isso que é bom te convidar as pessoas: olha, vá lá conosco. A
pessoa ela vem às vezes aqui participar do culto, ela acaba gostando, ela passa a gostar, de repente ela está envolvida. Então já foi uma alma, já é uma família ali que a gente já ganhou para Jesus. É muito importante a gente ter essa semeadura no mundo que vivemos o Evangelho. Versículo 20 diz assim: ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Então muitos judeus se converteram ao Senhor, apesar de uma grande maioria não se converter ao Senhor. Foram esses que mais criticaram Paulo e foram esses que mais se opuseram ao ministério de Paulo. Mas mesmo assim, ele cumpriu o chamado dele, não olhou para as críticas, não olhou para os inimigos da cruz, ele fez o chamado dele e cumpriu o seu chamado diante do Senhor. Porque se a gente for olhar, irmão, para o homem a gente não faz nada. Viu? Nunca olhe para o Senhor, o homem na obra. Por mais que o teu pastor seja bacana com você, seja amigo, parceiro, mas sempre olhe para Jesus. Porque o compromisso tem que ser com Deus. Aqui Paulo está trazendo testemunho porque o compromisso dele é com Deus primeiramente. E se ele não tivesse compromisso com Deus, ele nem vinha a Jerusalém, porque a vida dele estava em risco. Mas ele não estava nem aí para isso, querido. Para ele, morrer por Cristo era lucro, ele sempre deixou claro. Então ele era convicto da fé que ele tinha, da confiança que ele tinha em Deus. No versículo 21 diz assim: porém eles têm sido informados a teu respeito, de que ensina todos os judeus entre os gentios a se afastarem de Moisés, pregando que não circuncidem seus filhos, nem tampouco andem segundo as tradições e costumes. Aqui já vem aquelas pessoas que não são da igreja, os inimigos da cruz, agora para querer confrontar o apóstolo Paulo. Então, para você ver que a chegada dele foi uma bênção, a primeira semana ali reunido com todo mundo cuidou dele, mas quando os inimigos souberam que ele estava lá, as pessoas correram para o templo para denunciar já ele. Aqui já vem a perseguição, aqui já entra a perseguição, aqui já entra a inveja, querido, a inveja. Os caras tinham inveja do apóstolo Paulo, a verdade é essa, porque Deus era na vida desse homem. Que faremos, portanto, certamente todos saberão que chegaste, que Paulo estava naquela cidade. Foi o que aconteceu. Versículo 23 diz assim: faze, pois, o que te vamos orientar. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participa com esses homens dos rituais de purificação e paga a despesa deles, para que raspem a cabeça. Dessa forma todos observarão que é falso o que ouviram a teu respeito, e que em verdade tu mesmo continua andando sob absoluta obediência da lei. O apóstolo Paulo nunca se desviou da lei. Tudo que ele queria fazer e ensinava era conectar o velho com o Novo Testamento, a antiga aliança agora com a nova aliança, que é Cristo. Mas os inimigos falavam que ele estava distorcendo a lei de Moisés, que aquilo que ele estava ensinando não era o correto. E aqui ele dá uma grande prova, por isso que ele vai participar desse ritual com esses homens, para mostrar para o pessoal que ele continua sendo judeu, que ele continua acreditando na lei de Moisés, só com algumas mudanças por causa de Cristo. E a grande discussão, queridos irmãos, é sobre Cristo. Porque Jesus veio para dividir, né? A Bíblia diz. Jesus, a Bíblia diz que ele veio para dividir os argumentos dos seres humanos, até mesmo dentro da casa. E Jesus sempre foi claro sobre isso. Sempre deixou aberto para os seus discípulos. Os inimigos são aqueles que estão entre nós, na nossa casa, no meio de nós, mas que a gente não deve olhar para isso. Então Paulo participa desse ritual para mostrar que ele é um judeu, que ele crê, entendeu? Que ele crê na obediência à lei, até porque ele é um fariseu zeloso, que ele sempre foi, mas só que agora
uma nova aliança, um novo ensinamento, mas não tirando a lei de Moisés, não obedecendo a lei de Moisés, mas para os inimigos ele obedecia por causa de Cristo, porque as pessoas não criam que Jesus era o Messias. A discussão é só sobre Cristo, porque Cristo é a pedra angular da igreja, ele é a pedra que ia chegar e que ia causar um grande impacto, vamos dizer assim, uma divisão entre os irmãos. Mas tudo isso foi um grande plano de Deus. O que eu quero te dizer? Para as profecias se cumprirem e para os judeus não crerem em Jesus, foi o próprio Cristo que cegou o entendimento deles. Isso está no Evangelho de João capítulo 12, você pode estudar. O que aconteceu? Deus endureceu o coração deles. Para quê, pastor? Para que a salvação chegasse a todos os gentios, para que a palavra se espalhasse ali, Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Então, quando você vê um judeu até hoje mesmo que não crê em Jesus, que Jesus é o Messias, é porque o coração dele está endurecido. É só se Deus abrir o coração dele para ele entender as Escrituras e passar a pregar Jesus. Muitos estão se convertendo hoje. Mas aqueles que criticam até hoje, que não recebem Jesus como Messias, é porque eles estão cegos. E essa profecia só vai se cumprir quando Jesus rasgar o céu. Aí eles vão olhar para ele e vão reconhecer que ele é o verdadeiro Messias, e vai haver um choro muito grande nesse dia em Jerusalém. Isso está na profecia de Zacarias, capítulo 12. Mas isso é um outro assunto, viu, querido? Mas é bom te falar isso aqui para você. Versículo 25 diz assim: entretanto, quanto aos gentios que se converteram, já lhes escrevemos a nossa determinação para que se abstenham de comer qualquer alimento oferecido aos ídolos, porque era assim que era a cultura dos pagãos, do sangue da carne de animais estrangulados e todo tipo de imoralidade sexual. Então, o que era que a igreja de Jerusalém queria? Olha, já que eles estão recebendo a palavra e se converteram, uma coisa que a gente pede para que eles larguem a imoralidade sexual, porque a imoralidade sexual fazia parte do culto deles de idolatria. E não poderia comer qualquer tipo de animal, porque judeu não come qualquer coisa. Até hoje é assim, principalmente os ortodoxos. O judeu não come porco, irmão. O judeu não come camarão, ele não come, ele só come aquilo que está na lei. E isso foi, queridos, isso foi uma grande discussão que houve naquele período. E para os gentios que estavam chegando na igreja também não foi fácil. Porque o cara foi sempre acostumado a adorar os ídolos, tinha que largar tudo aquilo, tinha que largar todo aquele culto, todo aquele ritual agora para se limpar e servir a Deus. Mas quando Jesus chega verdadeiramente na nossa vida, que a gente nasce de novo, a gente é liberto, querido. A gente é liberto da cachaça, a gente é liberto da idolatria, a gente é liberto da imoralidade sexual, do adultério. Jesus, ele limpa a vida da gente. É isso que a palavra faz, ele limpa o coração da gente. Por isso que a gente tem que estar na palavra de Deus. Então no versículo 26 diz assim: diante disso, no dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens e passou com eles pelos rituais de purificação, justamente para não escandalizar os judeus ali em Jerusalém. Em seguida foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias de purificação e da oferta que seria consagrada individualmente em favor deles, daqueles homens, porque isso fazia parte dos rituais dos judeus. Só que agora vai entrar uma grande perseguição. Isso não foi suficiente que Paulo fez. Não foi suficiente para os inimigos da cruz. E no versículo 27 diz assim: contudo, quando os 7 dias estavam quase terminando, foi uma semana, alguns judeus lá da província da Ásia de lhe pregavam, irmão. Veja como é isso.
As pessoas vieram lá da Ásia, irmão. Souberam que Paulo estava em Jerusalém, vieram de lá para trazer relatos mentirosos para prejudicar a pessoa. E naquele tempo era dias e dias de viagem, você sair da Ásia para chegar em Jerusalém. Então a perseguição era muito feroz. Já pensou, irmão? Uma pessoa sai lá de Curitiba, vem para cá te perseguir. Nem? Só para te queimar, só para ter o prazer de te queimar. Era isso que estava acontecendo aqui na vida do apóstolo Paulo. Versículo 27. Contudo, quando os 7 dias estavam quase terminando, alguns judeus da província da Ásia, observando Paulo lá no templo de Jerusalém, incitaram toda a multidão e o agarraram. E no versículo 28, esbravejando, homens de Israel, ajudai. Este é o homem que por toda parte prega a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar santo. Além de tudo, introduziu gregos no templo e profanou este santo lugar. Você já pensou essa mentira? Paulo não fez nada disso, querido. Mas a inveja, a mentira, para querer prejudicar a pessoa. Sabe que tipo de pessoas que faz tudo para te prejudicar? Tudo para te ferir? É o que está acontecendo aqui com o apóstolo Paulo. Ele está vivendo isso aqui na carne, no espírito. Então a perseguição era feroz, querido. Porque ali no templo, a gente já estudou, ali no capítulo 3, existia o pátio dos gentios, onde os gentios ficavam. Mas de maneira nenhuma eles poderiam entrar lá no pátio, onde os sacerdotes ficavam, onde os judeus ficavam separados. Porque era a profanação. E eles aqui estavam induzindo que Paulo tinha colocado gentil e profanando aquele santo lugar. Aí causou uma grande revolta, irmão. Porque é isso que a mentira faz. É isso que a língua faz, que é um veneno, a Bíblia diz. Que a nossa língua, ela é um leme, né, que pilota um navio, que dá direção ao navio. A nossa língua é como um fogo, se não soubermos usar ela. Por quê? Porque ela amaldiçoa, assim também como ela bendiz a vida de uma pessoa. Mas nós temos que usar nossos lábios, nossa língua, para bendizer o nome do Senhor. Lá no SEAS eu vejo, sabe? Quando a pessoa ela abre a boca dela para falar uma coisa, ela fala, repreenda em nome de Jesus. E para aqueles que não entendem, eu repreendo em espírito, nem eu já estou orando aqui e repreendendo em nome de Jesus. Aquele despacho que eu vejo na beira da estrada, eu entendo a minha mãe repreendendo em nome de Jesus, que não faça mal a nenhuma família, nenhuma casa, que seja queimado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque tu tem poder. A Bíblia diz que não age uma palavra torpe, que sempre está saindo, porque quando a gente está na carne, a gente vai para a carne, se ira, a gente fala, né? Eu falo às vezes. Mas, irmão, tudo que sai dos nossos lábios, se a gente falar coisas lindas, poderosas, positivas, a tendência é acontecer aquilo. Então, o que eu quero te ensinar? Não seja uma pessoa negativa. Pense sempre positivo, porque isso que agrada a Deus. Porque se a gente for uma pessoa negativa, a gente fica para baixo, fica arrasado. Mas se a gente não, eu repreendo. Por isso que o Senhor, olha, Josué, Moisés morreu, eu vou entregar o barco, o leme nas tuas mãos. Seja forte, seja corajoso e vai em frente. Nós temos que ser assim, como Gideão, como Josué. É assim a vida do crente. Meu irmão, não deixa nada te colocar para baixo. Quando eu repreendo em nome de Jesus. Eu não aceito essa palavra na minha casa, eu repreendo, aqui é a casa de Deus, aqui é a minha. A gente tem que usar a nossa autoridade espiritual, irmão. Não deixe, irmão. Não deixe, porque aquilo que sai dos nossos lábios é para bem dizer ou mal dizer uma vida de uma pessoa. E aquelas pessoas que falam mal da gente, Deus vai tratar com ela. Porque Deus sabe quem está justo e quem está errado. Eu
fico repreendendo espírito, irmão, porque eu trabalho na Babilônia lá, sabe? Até mesmo quando eu vou no carro, eu vejo a minha irmã, ela está falando coisa que não é para ela falar, eu já estou repreendendo espírito. Vai para lá, Satanás, aqui não. Entendeu como é? Tem que ser assim, irmão. Porque a língua destrói, viu? Essa grande mentira que inventaram, que o apóstolo Paulo estava colocando a gente lá no lugar santo, ele jamais vai fazer isso. Porque ele sabe que ele está correndo risco de vida, porque o Império Romano permitia aos judeus que se alguém profanasse o templo, eles poderiam até matar a pessoa, o pessoal que guardava o templo lá. E no 29 diz assim: diziam isso, pois o haviam visto na cidade com Trófimo, o Efésio, lá de Éfeso, ele trouxe estava acusando que o apóstolo Paulo colocou esse homem lá dentro, no lugar que não era para colocar. Trófimo, o Efésio, e presumiram que Paulo o havia trazido ao templo e passado os limites do templo que não poderia passar. Mas isso é uma grande mentira. Foi uma grande mentira que inventaram do apóstolo Paulo. No versículo 30, a gente vai até aqui hoje para deixar para quarta-feira o resto, que vai do 31 ao 40, para a gente matar o capítulo 21. Por esse motivo, olha, toda a cidade se alvoroçou. Por quê? Porque o templo do judeu é tudo, querido. O templo ali em Jerusalém era um templo que Herodes reconstruiu, um templo lindo, o segundo templo. E aquilo ali era tudo para o judeu. Agora Paulo vem lá da Ásia, da trás para lá. O gentil, ele entra no templo, vai lá para o lugar que não se pode colocar o gentil. Por esse motivo toda a cidade se alvoroçou por causa da mentira, por causa da inveja, da calúnia inventada. Isso é um perigo. Calúnia, inveja, intriga, tudo isso não é de Deus, é do diabo, é do maligno, isso aí. E houve grande ajuntamento de pessoas que estão agredindo Paulo. Arrastaram-no para fora do templo e em seguida as portas do templo foram fechadas. Já pensou o que é isso? Esse grande tumulto, tudo por causa de uma palavra, tudo por causa da inveja, do ciúme, da ira, do ódio do apóstolo Paulo, do ministério do apóstolo Paulo. Porque eles pensavam que o apóstolo Paulo estava profanando a palavra de Deus, profanando as leis de Moisés sobre aquele lugar, em qualquer lugar que ele foi pregar a Bíblia, ensinar, porque ele era um apóstolo de ensino. E a gente já estudou esse livro, ele ajudou muitas pessoas. Toda a casa ele ensinava, todas as pessoas ali recebia ele com amor e com carinho. Um homem que sempre fez o bem. Mas a inveja, a intriga, o ciúme é uma coisa que a gente tem que tirar do nosso coração. Amém? Até aqui vamos ficar de pé, vamos orar e vamos aos nossos lares. Amém? Maravilhoso e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por essa palavra nessa noite. Somos gratos a Ti, meu Pai, nessa noite por essa palavra. Queremos te agradecer pela vida dos nossos irmãos que estão aqui, que venceram a chuva para estar aqui no culto de ensino, os nossos irmãos que estão na live. Que Deus venha te abençoar grandemente. Meu Deus, eu te apresento o teu povo que está aqui, todos os nossos irmãos que estão na live, as pessoas que ainda vão receber essa palavra. Que tu venha visitar nessa noite. Que tu venha visitar principalmente aqueles que estão clamando por uma oportunidade, Pai. Que tu venha visitar os necessitados, os órfãos, as viúvas nessa noite. Que tu venha visitar aquele que não tem onde morar, aquele que não tem o que comer, aqueles que não têm, Senhor, nesse momento, nem um lugarzinho ali para um aconchegozinho, Senhor. Estou morando embaixo de um viaduto, meu Pai. Aqueles que estão por aí, fazendo coisas, meu Pai, que não te agrada. Visita nessa noite. Somos gratos a Ti nessa noite, porque Tu tem cuidado de cada um de nós. Nessa noite eu te glorifico, nessa noite eu te exalto, Pai, porque Tu és santo, 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 e louvamos o Teu nome. Nessa noite nós aprendemos um texto, que nós temos que caminhar, que nós temos que receber os nossos irmãos com alegria, que nós temos que fazer a nossa parte como servo nessa terra, e que cada um com seu chamado, Senhor,
venha fazer a sua vontade, o seu querer, e não olhar, Senhor, para o homem, mas sempre olhar para Ti. Nós aprendemos nessa noite que tudo aquilo que Deus nos dá é para que o nome dEle, através da nossa vida, do nosso testemunho, venha alcançar a vida das pessoas, fazer discípulo. É uma semeadura grande. Que nessa noite, Pai, Tu venha receber cada oração na sua casa de oração. Venha receber a nossa gratidão, nosso louvor. E que Tu venha nessa noite, meu Pai, nos dar sabedoria para lidar com o ser humano, principalmente aqueles que não vigiam com os seus lábios, com as suas palavras, com os seus lábios, meu Pai. Muitas das vezes ofendemos alguém com uma palavra, mas nós aprendemos nessa noite que nós temos que abençoar os nossos irmãos, que nós temos que profetizar, pensar positivamente, que tudo já deu certo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa noite, Pai, Tu venha receber essa palavra, que Tu venha receber a nossa intercessão, que Tu venha receber no mundo espiritual as nossas petições, Pai. Tudo aquilo que temos colocado diante de Ti, tudo que nós temos Te pedido em oração, nós profetizamos, meu Pai, que vai acontecer para a glória do Teu nome. Quero Te agradecer pelo grande milagre que Tu fizeste, Pai, na vida do meu Pai, tirando ele do hospital e colocando ele no nosso lar. Muito obrigado pela vida do meu pai, pela vida da Raquel, pela vida da irmã Rosângela, pela vida da missionária, pela vida da Helfa que está aqui, todos os nossos irmãos que estão na live, pela vida de cada um, meu Pai, nessa noite, que Tu venha abençoar grandemente. Nós profetizamos, meu Pai, intimidade, comunhão, alegria no Teu Espírito Santo. Queremos ser gratos a Ti por acordar, por estar com vida, e que Tu venha nos dar o suporte necessário para enfrentar qualquer batalha, qualquer luta no mundo espiritual. Quero Te apresentar, Senhor, os pedreiros amanhã aqui naquele lugar, que Tu venha usar as mãos dele para encher aquela laje lá. Amanhã a laje vai ser enchida naquele lugar. Para a glória do Teu nome, nós vamos concluir um grande passo naquele lugar, na construção daquele templo, Pai. Que Tu venha guardar ali aquele lugar, proteger os nossos irmãos que vão estar ali, e que seja um sucesso, meu Pai, para a glória do Teu nome, meu Pai. Vai ser uma grande etapa, meu Pai. A gente vai estar ali concluindo para passar daqui com 30 dias para uma nova etapa, que é fazer o piso, que é rebocar a igreja, que é pintar a igreja, lajotar a igreja, e nós cremos que no devido tempo a gente vai estar ali inaugurando aquele prédio para a glória do Teu nome. Que não venha faltar os recursos, meu Pai. Quero Te agradecer a todos os nossos irmãos que enviam as bênçãos através do Pix, aqueles que oram, que intercedem pelo Ministério da Oração e Graça, Pai. Nós não vendemos a Tua palavra, nós apenas pedimos que aqueles que Tu tocam no coração, sentir no coração e querer abençoar o Ministério da Oração e Graça, que entre em contato conosco através das redes sociais, tá? E a gente vai estar ali passando o nosso Pix, para que as pessoas venham enviar os recursos para nos ajudar a construir o templo como a Bíblia ensina, com amor, com responsabilidade, com reverência ao Senhor, com coração alegre, não agradar ao homem, mas sim investir no reino do céu, como a Bíblia nos ensina. Muito obrigado por tudo, por todas as pessoas que estão nos ajudando até hoje a construir aquele lugar. Quero agradecer a todos os nossos obreiros, todas as nossas obreiras, todas as famílias que estão aqui conosco, Pai. Que Tu nos leve agora em paz aos nossos lares. Nos dê uma noite abençoada na Tua presença, que possamos sonhar Contigo, que possamos dormir e acordar debaixo da Tua santa presença, Pai. É que eu Te peço nessa noite, domingo, Pai, grande culto da família. Abençoa os nossos irmãos, abençoa, dá força, Pai. Visita nessa noite aqueles que estão enfermos, aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, Pai. Visita nessa noite aqueles que estão viajando, meu Pai, que eles possam retornar para a glória do Teu santo nome. Eu Te peço, quero Te agradecer pela vida do Samuel, que fizeram aniversário ontem, meu Pai. O Samuel, o Saulo, esses gêmeos abençoados, meu Pai. Abençoados, meu Pai. Que venha dar muitos anos de vida a esses jovens. Que eles venham ser, Senhor, uma grande bênção no Teu reino. Não só para essa casa, para essa família, mas para muitas pessoas. Nós desejamos tudo de bom para essa casa, para esse lar, para essa família, meu Pai. É que eu Te peço nessa noite e Te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de nosso Deus
e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Dá glória para Jesus, bate palmas para Jesus, se alegre e leva a bênção.